pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de Black Sunday, de 1960. Black Sunday é um filme clássico de terror italiano, o nome original é La Maschera del Demonio, mas como acontece com alguns filmes italianos, ele é conhecido por uma infinidade de nomes. Mask of the Demon, Mask of Satan, The Demon's Mask, House of Fright e até o mais bizarro, The Hour When Dracula Comes. Sendo que não é nem um filme do Drácula, mas alguém arranjou um jeito de colocar Drácula no título do filme. Aqui no Brasil não é tão diferente. Ele é conhecido ou como A Máscara de Satã, que faz mais sentido porque é uma tradução de um dos nomes, ou como A Maldição do Demônio, que é um nome horrivelmente genérico que quem colocou provavelmente nem viu o filme. Eu acho mais fácil só chamar de Black Sunday, porque é o título mais conhecido que esse filme tem. E Black Sunday foi o primeiro filme de um dos mestres do terror italiano, que é o Mario Bava. A história por trás desse filme é bem interessante. O Mario Bava estava trabalhando como diretor de fotografia em um estúdio, e uma parada que aconteceu mais de uma vez é que, no meio de uma produção, o diretor tinha um ataque de estrelismo ou qualquer coisa e ia embora, largava o projeto, abandonava, e aí sobrava pro Mario Bava dirigir o resto do filme, sem nem receber crédito por isso. Falando assim, parece uma coisa bem específica, uma situação bem única, mas isso na real aconteceu 5 vezes em um espaço de 2 anos. Acho que depois da 5ª vez o pessoal do estúdio só falou: cara, vamos colocar o Mario Bava pra dirigir esse negócio de uma vez no começo, porque ele vai acabar dirigindo isso de qualquer jeito, né? Então vamos cortar caminho. Eles perguntaram pro Bava o que ele tinha interesse em fazer, e o que ele quis fazer foi uma adaptação pra cinema de um conto de terror russo chamado Vi. Eu não tenho ideia de como pronuncia, mas é isso daí. Eu não li o conto, mas eu dei uma lida geral sobre o que era a história dele, e pelo que parece ele tem muito pouco a ver com o filme que foi feito, o que talvez tenha sido pra melhor. Black Sunday também é notável por ter sido um dos primeiros filmes italianos de terror com som. O gênero tinha sido banido da Itália durante a ditadura do Mussolini, e foi só no final dos anos 50 que eles voltaram a produzir filmes de terror. O primeiro filme de terror com som produzido lá foi em 57, chamado Os Vampiros, que foi um dos filmes que o Mario Bava dirigiu depois que o diretor foi embora. Enfim, Black Sunday tem uma pegada bem terror gótico e é um filme com uma abordagem diferente sobre bruxaria e vampiros. A trama é bem simples, é uma bruxa barra vampira que era de uma família nobre, ela é executada na fogueira, mas antes ela jura vingança e roga praga na família dela. 200 anos depois, o túmulo dessa bruxa é perturbado e ela volta pra concretizar essa vingança que ela profetizou. O filme foi ok de bilheteria na Itália, mas onde ele realmente alcançou o sucesso foi no mercado internacional e hoje ele é considerado um dos grandes filmes do terror italiano. E esse é o tipo de filme que ele não é tão famoso pro público geral quanto Psicose, que saiu no mesmo ano, mas ele é igualmente influente, principalmente nos filmes de terror sobrenatural. Vários filmes mais conhecidos têm cenas que são referências a Black Sunday, filmes como A Profecia, o Drácula do Coppola, Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, do Tim Burton, e também a franquia Demons, do Lamberto Bava, que é filho do Mario Bava, então já é de se esperar, né? Além de vários outros filmes que também têm essas referências. O filme tem algumas cenas de efeito bem gráficas pra época, então ele foi censurado, foi cortado, foi banido em alguns países. Parte do motivo por ele ter 300 nomes diferentes foi por causa das versões diferentes do filme que foram feitas. A versão original é chamada Mask of Satan, Black Sunday foi o nome da versão pro mercado norte-americano, que teve alguns cortes, uma dublagem diferente, uma trilha sonora nova. A versão que eu assisti eu acho que foi uma outra versão lançada sob o nome original, La Maschera del Demonio, que é uma mistura dessas duas versões. Tem a dublagem de uma, mas ela não tem os cortes, e uma mistura das duas trilhas sonoras, pelo menos eu acho que foi essa a versão que eu assisti. Acho que no espectro geral da coisa não faz tanta diferença assim, porque é o mesmo filme, são só algumas coisinhas que tem diferente em uma versão ou outra. No geral você vai ver a mesma história. Então, vida que segue, vamos lá. Mas antes de falar mais sobre esse filme, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixem uma curtida no vídeo, comentem aí embaixo se vocês já assistiram esse filme, deixem outras recomendações de filme pra gente falar aqui no canal também. E sigam a gente nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição do vídeo. E também já vou deixar aqui o aviso de spoilers, porque essa é uma sessão Trashback, pra quem não conhece, é um quadro liberado de spoilers, porque esse filme já saiu há muito tempo atrás. Então, se você não quiser saber o que acontece em Black Sunday, prossiga com cautela, vai lá assistir o filme, depois assiste o vídeo. E Black Sunday abre com uma cena inicial bem impactante, que é a execução da bruxa. O filme se passa no território antigo da Moldávia, apesar dele ter sido gravado todo na Itália. Acho que eles escolheram essa ambientação da Moldávia porque não só é um território que já foi dividido em vários países e não existe mais, como o leste europeu tem essa associação com vampiros e mitologia, então, sei lá, funciona.
Essa cena inicial acontece em 1640. Quem está sendo executada é essa moça chamada Asa Vaida, uma mulher nobre que praticou feitiçaria com o servo dela, um homem chamado Yavutit. O inquisidor responsável pelo caso é o irmão da bruxa, e ela diz que vai voltar para assombrar os descendentes dele no futuro, antes da Inquisição sacar o objeto mais memorável do filme, que é a tal Máscara de Satã. É uma máscara cheia de espinhos que o executor gentilmente coloca na cara da bruxa usando uma marreta enorme. Essa cena toda é bem brutal pro começo dos anos 60. Tem o plano detalhe da bruxa sendo marcada com um ferro quente, e tem a cena da máscara sendo colocada, com efeitos de sangue saindo pelos orifícios. São efeitos que funcionam muito bem até hoje. A própria cena que a máscara é revelada é muito boa. O cara pega a máscara e vai aproximando ela da câmera com os espinhos apontados, quase como se fosse um plano subjetivo, e depois ele corta pro outro lado, mostrando a máscara se afastando, como se ela tivesse passado pela câmera. Depois disso, a história corta para 200 anos depois. Um médico e seu aprendiz estão passando pela região quando a carruagem deles quebra, e enquanto eles estão explorando o local, eles acham a tumba da bruxa. O túmulo dela tem um design ótimo. Eles deixam uma cruz em cima por segurança, e tem uma janela de vidro para a bruxa ficar sempre olhando para a cruz e não conseguir sair desse túmulo. O que acontece é que o médico cai pra porrada com um morcego gigante que estava ali, e ele acaba quebrando a cruz e o vidro. Então ele sangra em cima da bruxa, e isso traz ela de volta à vida. A bruxa revive o servo dela e os dois vão atrás da família Vaida atual, que é o velho Lord Vaida, o filho dele chamado Constantine, que não é muito relevante, e a filha Katia. E no meio dessa brincadeira ela acaba possuindo também, de certa forma, o médico que acordou ela. Quem se encontra no meio disso tudo é o Andrei, o aprendiz desse médico, que começa a suspeitar que tem alguma coisa errada ali quando o mentor dele desaparece. E agora ele tem que descobrir o que está acontecendo. O filme é uma história de vampiros que tem um tom bem de terror gótico, e ele vem junto da leva de filmes da Hammer, que estava sendo lançada já faz alguns anos, que tinham essa atmosfera de terror gótico, pegando obras da literatura clássicas, principalmente o Drácula. Mas o Black Sunday eu acho que é mais sombrio, tanto na história quanto visualmente. Ele é gravado em preto e branco, pesado, e tem um contraste bem óbvio com o Technicolor que a Hammer estava usando nas produções dela. E eu não lembro se a palavra vampiro é usada em algum momento desse filme, mas a Asa Vaida é claramente um tipo de vampiro. E eu acho legal que esse filme inventou as próprias regras sobre a criatura, ao invés de seguir aquilo que todo mundo já conhecia. A Asa é revivida com o sangue que cai no caixão, e ela tem esse lance de sugar a vitalidade das pessoas. São dois elementos recorrentes em filmes de vampiro, mas o jeito que é realizado aqui tá mais próximo de Hellraiser do que de Drácula. A bruxa começa como uma carcaça. O rosto dela tá intacto ainda, mas ela não tem olhos, ela é vazia. É um visual muito bom e uns efeitos muito bons também. E ela vai se reconstruindo ao longo do filme com o sangue que cai lá. Ela até rouba a vitalidade do médico com um beijo, em uma cena que é bem parecida com uma cena de Hellraiser 2. Os vampiros nesse filme não têm os tradicionais dentinhos de vampiro. Eles chegaram a gravar algumas cenas que os atores estavam usando, mas o Mario Bava achou que estava muito falso, muito tosco, e decidiu tirar do filme. O montador teve que cortar todos os close-ups de algumas cenas para não mostrar esses dentes. Eu acho que isso acaba funcionando muito bem, porque de certa forma deixa os vilões mais ameaçadores, porque eles são criaturas mais críveis. Mas acho que a maior diferença desse filme, o mais peculiar, é que os vampiros não morrem com uma estaca no coração. Eles morrem com uma estaca perfurando, especificamente, o olho esquerdo. O personagem do Padre Barbudo mata o médico vampiro assim pra mostrar pro aprendiz como que se faz, mas isso na verdade é uma coisa que não volta depois na trama. Os outros vampiros morrem todos de jeitos diferentes. Então tá lá só pra mostrar como a anatomia dos vampiros nesse universo são diferentes e pra mostrar uns efeitos especiais grotescos também, né, que de fato são muito bons. Além da Asa Vaida, tem o tal do Yavutit, que eu não sei exatamente se é um vampiro. Ele tá mais pra um daqueles servos zumbificados que os vampiros geralmente têm. Ele não fala muita coisa, ele tá no filme mais pra ser uma figura ameaçadora e um capanga poderoso da Asa. Porque ela tá fraca demais pra conseguir sair do túmulo, ela só consegue fazer isso no fim do filme. E é meio ambíguo o que esse cara é, porque ao mesmo tempo que ele tem alguns poderes mais vampirescos, no final ele é despachado sendo jogado em um buraco de armadilha que tinha no castelo e ninguém nunca mais fala sobre ele. Que eu acho que não é um método muito efetivo pra matar um vampiro, né? Tá lá no manual, o jeito clássico de matar vampiro é estaca, fogo
decapitação e jogar no alçapão de desenho animado que aparece ali no meio do castelo. Em questão de atuações, é até meio difícil julgar esse filme. Como eu já falei aqui no canal, esses filmes antigos italianos são todos feitos na dublagem, não importa qual versão ou em qual língua você está assistindo. Eles não gravavam som direto. Então você perde a voz dos atores. Por exemplo, a Barbara Steele faz 2 personagens nesse filme, mas você não escuta a voz dela, em nenhuma versão. Em questão de expressão facial, eu acho que ela realmente é o maior destaque do filme, porque ela faz 2 personagens. Ela faz a Katia e ela faz a vilã, a Asa. A Katia, na real, não faz tanta coisa no filme assim, ela só desmaia e grita. Não nessa ordem. Quem realmente chama a atenção aqui é a bruxa, que tem seus momentos muito bons de maldição e de sedução. Inclusive tem uma cena muito boa que as 2 personagens aparecem no mesmo plano. Isso é uma coisa bem básica de fazer hoje em dia, mas nos anos 60, não. Eles provavelmente tiveram que juntar 2 tiras de filme gravadas diferentes. E falando em efeitos diferentes, como eu disse, esse filme tem uns efeitos especiais muito bons. Eu já mencionei a cena da máscara, mas também tem outras cenas mais grotescas, como o rosto da bruxa se reconstituindo. E tem uma cena que um dos personagens é jogado no fogo e você vê em plano detalhe a cabeça dele derretendo. É um gore bem feito e pra época foi uma coisa bem inovadora. Eu até já disse isso no vídeo do Psicose, que nos anos 60 foi essa virada, que o terror ficou mais brutal, ficou mais real. E esse filme com certeza tem muito disso nesses efeitos, dá pra entender como esse foi um filme que foi bem chocante pra época. Além disso, tem os efeitos de fade que são usados para mostrar as habilidades de vampiro dos personagens. Eles aparecem do nada no meio de uma sala escura, ou até no clímax do filme, quando a bruxa rouba a vitalidade da Katia. E tem o efeito da bruxa rejuvenescendo e a Katia envelhecendo. O filme foi feito há quase 60 anos, mas são efeitos que ainda funcionam muito bem até hoje. O roteiro do filme é bem simples, mas funciona, os personagens são críveis e o jeito que os médicos são enfiados na trama faz sentido. Primeiro, eles decidem investigar as tumbas por curiosidade mórbida e um pouco por tédio também, porque não tinha muito o que fazer ali enquanto eles esperavam o cara arrumar a roda da carruagem. Enquanto eles fazem isso, eles acabam encontrando com a Katia e ela fica sabendo que os 2 são médicos e onde eles estão hospedados. Então, quando o Lord Vaida é atacado pela primeira vez pelos vampiros e começa a passar mal, a filha dele decide chamar os médicos que ela já sabe onde estão pra ajudar o pai dela. Até dá pra ficar caçando problema no roteiro. O médico que quebrou a cruz de pedra no soco enquanto lutava com um morcego gigante. Toda a cena do morcego gigante, na verdade, é uma coisa bem peculiar ali. Se for editada do jeito certo, dá pra transformar numa cena de comédia e nem precisa de tanto esforço. Mas acho que esse filme, no geral, tem uma atmosfera tão sinistra que você meio que não percebe essa coisa meio cômica dessas cenas. O médico também decide pegar um artefato dentro do túmulo da bruxa que ele leva como um souvenir. Bem, chama do que quiser, mas isso tem um nome e é ladrão de túmulo. Foi o que ele fez. Esse artefato acaba sendo relevante mais tarde. O padre barbudo usa ele para explicar pro Andrei a trama da bruxaria e da anatomia dos vampiros. Aparentemente toda essa informação estava escrita naquele negocinho ali. Mas a questão é que isso tem uma utilidade prática no filme, não tá lá à toa. O que eu acho mais fraco desse roteiro, na real, é a subtrama do romance do Andrei com a Katia, que parece meio corrida e bem esquecível. Eles não têm tantas cenas juntos assim pra fazer esse romance funcionar. Parece uma coisa de amor à primeira vista, sabe? Ele bateu o olho nela e falou, pô, me apaixonei. Porque o filme precisava que eles se apaixonassem rápido pra conseguir acontecer a história toda em 1h20. E pra mim, esse é o tipo de filme sombrio que pede um final pessimista e depressivo. E isso quase acontece, porque no final a bruxa é queimada, mas antes ela rouba a vida da Katia. O filme podia acabar ali e ter esse final meio agridoce. A bruxa foi derrotada, mas o protagonista perdeu a mulher que ele amava. Mas aí, sem sacanagem, tipo, no último plano do filme mostra, ah não, a Katia tá viva ainda, tava viva o tempo todo. Mas pra falar a verdade, todo o ato final desse filme parece um pouco corrido. Quando o Andrei encontra as 2 personagens no túmulo, a bruxa tenta enganar ele, porque elas trocaram de aparência. Ela que tá jovem e bonita agora e a Katia tá definhando. Então você acha que vai ter aquele drama do doppelganger, ele vai ter que descobrir quem é a mulher de verdade. Mas na verdade ele descobre quem é a bruxa quase de imediato, e aí depois ele só fala, ah gente, tá aí a bruxa. E aí aparece uma multidão raivosa com garfos e tochas, taca fogo na bruxa e acaba o filme. E eu nem acho esse final ruim, não. Eu só acho que o filme todo é tão atmosférico, tão bem feito, e esse final parece que meio que sai do nada, é bem corrido. Mas é claro, esse filme não virou um clássico só pela história dele. A técnica do Mario Bava aqui, tanto em direção quanto fotografia, é excelente. Ele é bem criativo com os planos que ele faz. No começo ele coloca muito a câmera vendo a cena por trás de árvores ou de objetos que estão na frente, dá aquela sensação de que é um observador escondido. Eu gosto como ele disfarça também o acidente da carruagem. Eles gravam esse acidente visto de dentro dela, com a cabine virando pro lado e o plano entortando.
Daí eles cortam direto pro cenário com a roda quebrada, sem precisar filmar a carruagem caindo e quebrando a roda, que daria mais trabalho. É uma solução bem inteligente. O Bava também faz uns planos longos bem interessantes. Tem um que apresenta o cenário da tumba pra gente, com a câmera girando em um eixo no centro do salão. Tem um plano que apresenta os 3 personagens da família, que a câmera começa de um lado da sala e vai passando um por um, cada um fazendo uma atividade diferente, pra no final parar e colocar os 3 em um enquadramento só. Tem até um plano bem Invocação do Mal, na cena que o Iavutich levanta da tumba. A cena inteira é fantástica, mas esse plano inicial, que a câmera começa com a menina que tá tirando leite da vaca, e aí depois vai pra janela, e depois volta pra menina, e depois volta pra janela, eu achei foda porque é exatamente o tipo de movimento de câmera que tá popular nos filmes de terror hoje em dia. E além de dirigir, o Mario Bava também foi o cinegrafista desse filme, então ele faz uns planos bem legais com um contraste quase exageradamente alto, e o trabalho de iluminação é muito bom. Eu gosto como ele usa muito as sombras pra criar tensão. Tem a cena que o médico segue o vampiro, o zumbi fantasma, sei lá o que esse cara é, e aí o plano começa em uma sala bem iluminada, mas aí faz um pan pro lado e vai pro breu, só com uma portinha visível. E depois disso tem uma cena ótima, que o médico segue a lanterna do Iavutich no meio das sombras, pra perceber depois que a lanterna só tá parada lá no meio do corredor e o cara desapareceu no meio do nada, e que ele tá sozinho ali agora. É um uso de luz e escuridão muito bom pra dar um ar de assombrado pro lugar, e isso que eu achei sensacional nesse filme. Ele foi feito há 59 anos atrás, e esses truques que ele faz são muito atuais. Esses movimentos de câmera e jogos de luzes é o tipo de coisa que os filmes de assombração tentam fazer hoje em dia, com níveis variados de sucesso, né? Depois que o médico é transformado em um servo da bruxa, ele chega lá pra ajudar o Lord Vaida. E o plano que ele entra no quarto tá usando uma iluminação de terror, é a luz de baixo pra cima da galera contando histórias de terror no acampamento. Eu acho legal porque essa luz não combina com a iluminação no resto da cena. Nos outros planos, a luz vem de cima. Esse plano foi feito assim só pra mostrar pra gente que esse cara não é mais o médico. Agora ele é um servo do mal. E eles conseguem fazer isso só com o posicionamento da luz. Isso é genial. Para terminar, eu vou comentar um pouco sobre a direção de arte e o design de produção do filme. Eu li em algum lugar que os cenários foram construídos em preto e branco, porque o filme já tinha sido pensado em um tom monocromático mesmo. Eu acho que isso é um detalhe que é bem imperceptível no filme, porque, né, é em preto e branco, no final tudo fica meio monocromático, mas cada maluco com sua mania, né? Em questão de design, esse é um filme que tem 2 símbolos bem impactantes. O primeiro, é óbvio, é a máscara da execução, que tem um formato de demônio e é um dos visuais mais icônicos do filme. Tanto a asa quanto o servo dela são executados usando essa máscara. E quando o Iavutich acorda, ele ainda tá usando ela. Então ele sai andando por aí com um negócio na cara, quase como se ele fosse um Frankenstein mascarado. É bem efetivo. O segundo símbolo é o brasão com os grifos, que é o emblema pessoal da família Vaida, ou talvez seja o emblema pessoal do Iavutich. Tá gravado na armadura dele, e ele é bem proeminente na parede que abre a passagem secreta dentro da casa que os vampiros usam. Eu só acho engraçado que no castelo dos Vaida tem 2 quadros enormes no salão principal, que são a Asa e o Iavutich, que são os 2 satanistas que foram executados. Isso tá no filme pra ajudar a gente a identificar o visual deles e saber identificar quem eles são mais rápido, e também pra mostrar a relação deles com a família que tá no castelo. Mas em questão de história, não faz sentido nenhum esses quadros estarem ali. Eles descobriram que a moça era uma bruxa, tacaram ela na fogueira, mas deixaram o quadro de 1,5 metro dela na parede ali como uma homenagem. E o pior ainda é que tem um quadro do Iavutich ali também, sendo que ele era tipo o servo da família. Então isso não faz muito sentido. Que tipo de família nobre do século XIX ia ter um quadro enorme do servo deles na parede, ainda mais o servo que foi executado por satanismo? Ninguém achou de bom tom jogar essas porra fora não? Tacar na fogueira também? Na versão original do filme, o Iavutich era irmão da Asa, não o servo, o que deixa mais justificável o quadro dele estar ali na parede. Durante as redublagens, essa conexão entre os 2 foi retirada, porque uma coisa que eu acho que eu esqueci de mencionar, os 2 eram amantes. Então os produtores acharam que se o casal fizesse bruxaria e incesto, ia ser demais para as audiências, então eles tiraram a parte do incesto e o cara foi rebaixado a servo da família. Mas é um servo com um puta quadro enorme na parede. E é isso aí, gente. É isso que é Black Sunday, ou Máscara do Demônio, Maldição do Demônio, chame como quiser, tem 20 mil nomes esse filme. Eu acho que é um filme de terror bem diferente, principalmente para a época que ele foi lançado. Com certeza faz parte dessa virada que eu mencionei dos filmes de terror nos anos 60, que ficaram mais reais, mais brutais, mais sangrentos. As cenas de efeito deles são mais grotescas do que muita coisa que já tinha saído na época. E como eu disse, é um filme bem influente. Você assiste ele e você consegue ver elementos que o Mario Bava usou que estão sendo reusados até
hoje em filmes atuais. Pra mim, é um filme bem merecido de ser reconhecido como um clássico do terror, e se você curte filmes antigos, esses filmes de terror vintage, podemos chamar, e não assistiu esse filme ainda, corre lá, procure em algum canto qualquer e assiste, porque você não vai se arrepender. E essa é uma boa deixa pra encerrar o vídeo, vou só lembrar uma última vez pra vocês comentarem aí embaixo quais filmes vocês querem ver aqui na seção Trashback e nos outros quadros do canal também. E é isso, pessoal. Até a próxima!